A última parte, certo, que vocês vão ver aqui nessa aula comigo é a parte da NR32, ok? Não vai dar tempo a gente ver a eliminação de resíduos, mas eu vou mandar um vídeo para vocês verem, certo? Que já tem um vídeo pronto sobre os resíduos. Agora, sobre a NR32, nós vamos ver agora. Vamos lá. Antes de começar, vocês têm que ter 3 coisinhas na sua mente, né? Espera ainda. Caneta, pronto. Isso aqui era para o laboratório, mas não é só o laboratório. Ó, vocês têm que ter 3 coisas na sua mente quando vai se tratar de normas regulamentadoras, outra coisa. Lembre-se sempre, no seu primeiro o seu primeiro acidente pode ser o último, certo? Ah, professor, como isso é forte? Realmente é forte, mas é verdadeiro. Se você não tomar cuidado, se você achar que nunca vai acontecer com você, você pode ter uma grande surpresa, né? E o seu primeiro acidente pode ser o último, né? Os acidentes, eles não acontecem. Como assim, professor, não acontece? Não, eles são causados. É diferente. A maioria dos acidentes dentro de um hospital, dentro da unidade de saúde, eles são causados. Ele não acontece por acaso, né? Nada é por acaso. Na dúvida, consulte sempre o profissional, certo? Aqui trocar o laboratório porque era da outra turma. Mas nós também, dentro da enfermagem, né, temos os nossos superiores, temos os enfermeiros e tal. Então, sempre quando tiver dúvida em realizar alguma coisa dentro do ambiente hospitalar, sempre procurar o profissional responsável por aquele setor, por aquele setor, perdão. E uma coisa importante, sempre, né? Sempre, aqui bem grande para vocês verem. Sempre siga as normas de segurança estabelecidas. Entre as normas de segurança estabelecidas, nós temos a nossa querida e tão famosa NR32, que ela visa a segurança e a saúde, né, no trabalho em serviços de saúde, né? Então ele é exclusivo, né? Para essa norma, ela é exclusiva para garantir a nossa segurança, né, a nossa saúde dentro de ambientes, dentro de unidades hospitalares, laboratoriais, consultório dentista, então tudo entra dentro dessa norma NR32, ok? Essa imagem aqui, ela é bem utilizada, que ela diz, estou seguro, eu uso a NR32, né? NR não é máscara, não é luva nem nada, são as normas, certo? Vamos lá. Mas, professor, o que é essa NR32? Vamos lá. Todo mundo sabe agora o que significa NR, né? Que é norma regulamentadora, né? E o número dela é 32. A gente viu que existem 36, então ela já é quase no finalzinho, né? O que é essa norma? É uma legislação do Ministério do Trabalho e do Emprego, né? Você lembra lá do MIT, algo assim, né? MTE, que estabelece medidas para proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores de saúde, né? Já que é uma norma específica para nós, profissionais da saúde, então ela vai retratar tudo que o profissional da saúde deve saber, né, para que ele se sinta segura naquele local, né? De serviço em saúde, inclusive os que trabalham em escolas, né, ensinando ou pesquisando. Ou seja, eu, por exemplo, estou lá no IPEC dando aula, né? Dando aula lá no curso técnico de enfermagem. Eu também estou resguardado pela norma R32. Vocês, como alunos, também. Por isso que eu digo que vocês se tornam profissionais a partir do momento que vocês entram dentro da escola técnica, né? Então, eu não disse aquilo à toa, né? Disposições gerais, sobre essa norma.
A ANR dispõe que a responsabilidade é solidária, ou seja, é compartilhada entre os contratantes e os contratados, quanto ao seu cumprimento. Ou seja, a ANR, para ela funcionar bem, ela precisa ter uma via de mão dupla. Ou seja, de um lado eu tenho o profissional, no outro eu tenho os meus superiores ou o meu chefe, né? Então, essas duas, a segurança mesmo do trabalhador tem que estar resguardado por essas duas entidades, os contratantes e o contratado. Todos os trabalhadores que exercem atividades relacionadas ou não com a promoção ou assistência à saúde são abrangidos pela norma. Como assim, professor? Tu não disse que era só da saúde? Mas aqui eu estou falando daqueles profissionais que trabalham na limpeza, que trabalham na lavanderia, que fazem reforma em hospitais, que fazem manutenção. Então, todos esses profissionais, eles estão, sim, dentro da NR32, ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que aquelas semanas que a gente viu, semanas de prevenção de acidentes, elas são importantes para essas pessoas aqui, ó. Para nós, quando eu falo técnico de enfermagem, é importante sim aquelas semanas. Só que vocês já viram isso aí, né? Vocês não, se vocês no futuro não respeitarem aquelas regras, não é por falta de informação, né? Agora, será que o profissional da limpeza tem esse curso antes de começar o trabalho de biossegurança? Não tem? Será que a mulher lá da lavanderia ou o homem tem esse preparo todo, né? Tem esses cursos? Não tem, certo? O pessoal trabalha na reforma e manutenção? Também não tem, certo? Então, muitas das vezes, as semanas de prevenção de acidentes são mais voltadas para essas pessoas, né? Porque as pessoas não teve a oportunidade de vir sentar num canto e aprender sobre isso, né? Então, a importância também daquelas semanas está ligada aqui com a NR32, porque ela não é exclusivamente para nós que estamos diretamente com o paciente, mas também com outros. Mas, professor, qual é o objetivo dessa norma, pelo amor de Deus? Objetivo, prevenir os acidentes e o adoecimento causado pelo trabalho nos profissionais da saúde, eliminando e controlando as condições de riscos presentes nos serviços de saúde. Então, isso aqui é o objetivo geral dessa norma, ok? Ela reconhece para cada situação de risco a adoção de medidas preventivas e a captação dos trabalhadores para o trabalho seguro, né? Então, ela é um conjunto, né, de normas que estabelece a adoção de medidas para prevenir, né, os acidentes. Com ela, os profissionais, se tornam mais conscientes sobre os riscos que existem no ambiente de trabalho. Claro, vocês estão mais atentos aos acidentes antes ou depois dessa disciplina? Tomara que seja depois, né? Tomara que vocês tenham mais cuidados, né? Depois dessa biossegurança. A melhoria da qualidade de vida e do ambiente profissional. A mudança de hábitos, né? Tudo isso compete a NR32. Aumentar o interesse dos profissionais da saúde quanto ao assunto, proporcionando, né, ou propiciando uma ampla discussão sobre o tema. Ok? Aqui, pessoal, eu já falei algumas coisas sobre isso aqui, certo? Sobre os agentes de risco. Mas o que a norma determina em relação ao risco biológico? Segundo ela, os agentes biológicos são micro-organismos geneticamente modificados ou não, né? Ou culturas, ou parasitas ou toxinas. Segundo ela, é isso daqui, ok? Quais as medidas de controle contra a infecção daqueles micro-organismos?
Lavar as mãos, né? Antes e depois das mesmas ser trocadas as luvas. Isso aqui a gente já viu, né? Mas não viu dentro da NR32. Outra coisa importante, ó. Pessoal, isso aqui cai muito em concurso, ó. Isso aqui, ó. O que a NR32 diz sobre lesões, né? Trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades depois da avaliação médica, certo? Isso aqui, ó, é lei. Ó, outro ponto aqui, ó. Quais... Deixa eu fechar aqui. Um minutinho. Deixa eu fechar aqui, ó. Outro ponto, ó. Quais são as medidas de proteção? Os trabalhadores, ó, deve-se comunicar todo acidente ou incidente com possíveis exposições a agentes biológicos, né? Então, a NR32 dá uma atenção especial a agentes biológicos. É o responsável pelo local de trabalho e a segurança do trabalho, né? Que são os seus superiores. Deixa eu ver essas mensagens. Pronto. Tá meio ruim, a transmissão? Tá ruim para todo mundo ou para algumas pessoas? A imagem e o som. Pessoal, a imagem e o som para alguém tá normal, que pode ser a internet, né? Para mim não tá, está bom. Para mim tá bom. Pronto, realmente deve ser a conexão das pessoas, né? Deve ser realmente a conexão de vocês. Tá normal aqui. Beber uma aguinha. Novamente, ó, de onde eu tinha parado. Quais são as medidas de proteção dos trabalhadores, ó? Sempre que tiver um acidente ou um incidente, deve comunicar a seus superiores. Quem utilizar, ó, perfurocortantes são responsáveis pelo seu descarte. Então, você não pode deixar em qualquer lugar. Então, quem usou aquele material, né, não deve esperar pela limpeza vir limpar, não. Quem usou precisa descartar. Outra coisa, ó, utilizar o que não pode, ó, segundo a NR32, o que não é permitido, ou seja, o que é vedado, né? Utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, que é justamente essa daqui, ó. Você não pode lavar a sua comida, por exemplo, uma maçã, né? Na mesma pia que você lava os seus materiais de transação, o seu material sujo, por exemplo, né? O porquê já está na cara, né? Porque você vai poder contaminar aquele alimento que você vai consumir. Então, isso é justamente errado. Então, é vedado. Outra coisa, ó. Isso aqui você deve estar enjoado de ouvir falar. Mas, mais uma vez, fumar também não é permitido, segundo a NR32. Não é permitido fumar dentro de ambientes hospitalares ou em unidade de saúde. Usar adorno, de maneira nenhuma, né? São exemplos de adorno, ó. Aliança, anel, pulseira, relógio, colares, brincos. Ah, professor, mas nem aliança posso utilizar, sou casado há muito tempo. Não pode utilizar aliança, certo? Tem locais, ó, que nem mesmo crachá são permitidos, né? Porque pode juntar bactérias e vírus, né? Outra coisa, não é porque você comprou um relógiozão de ouro bonito que você precisa estar aí mostrando no hospital, né? Rasgar a luva para mostrar o relógio, não, certo? Isso aí é totalmente errado e descumpre, ó, a lei, né, que essa norma é regulamentadora. Eu só uso agora. Outra coisa que não é permitida, ó, lente de contato, né, de nenhum tipo, né, nem preto, nem branco, nem colorida, nem nada, nem transparente.
Então, lente de contato também não é permitido, porque também pode juntar bactérias durante essa lente e até mesmo provocar conjuntivite e outras lesões no olho. Ah, professor, mas eu preciso, não sei o quê, né? Então, é recomendado que você utilize por cima dessa lente, utilize aqueles óculos de proteção que a gente viu lá na parte dos EPIs. Mas só a lente, não. Ok? Outra coisa, ó, eu falei, certo, em alguns momentos, que quando há necessidade de reencapar a agulha, que você utilize uma superfície plana e não utilize duas mãos, certo? Caso haja necessidade de você reencapar a agulha. Agora, segundo a NR32, você não pode reencapar em situação nenhuma, certo? Questão de prova. Segundo a NR32, é permitido reencapar a agulha? Não, certo? Não é permitido. Ela não dá nenhuma brecha, né? Só que a gente sabe que na prática tem essa técnica de pesca. Mas, segundo a NR32, não pode reencapar. Consumo de bebidas e comida, também dentro de ambiente hospitalar, né, na parte de serviço, também é vedado, não é permitido. Outra coisa, você não pode guardar alimentos no local de trabalho, no ambulatório, enfim, não pode guardar alimentos nesses locais. Segundo a NR32, você não pode utilizar sapatos abertos, tem que ser sapato totalmente fechado, de preferência que não seja de pano, ok? Então, os motivos estão aqui, né, Se a agulha cair, pode vir furar a você, ok? Então, esse tipo de calçados não são permitidos, ok? Aqueles croppeds, né, também não são. Os abertos, né? E quanto às vestimentas? O que diz a NR32 sobre as vestimentas? A vestimenta deve ser adequada e confortável. É isso aqui para todos os trabalhos. Não devem... os profissionais não devem deixar o local de trabalho com os EPIs ou as vestimentas utilizadas. Ou seja, você não pode sair passeando por aí de jaleco, nem nada parecido. Ok? Tem gente que tem orgulho, né, de usar jaleco na rua e tal. Totalmente proibido. Já falou isso em outras aulas. Outra coisa, segundo essa norma aqui, as pessoas têm o direito, os trabalhadores, né, de um vestiário, né? Nas vestimentas, pessoal, nós devemos ter alguns cuidados, né? Primeiro, a gente viu lá nas NR32 que a vestimenta tem que ser de acordo com alguns parâmetros, né? Não pode ser sapato aberto, não pode ter uma série de coisas. Deixa eu achar aqui a minha canetinha. Pronto. É importante vocês saberem, pessoal, que os empregadores, ou seja, os diretores, os donos de empresa, eles devem, providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas e para a disposição das utilizadas. Ou seja, os hospitais, né, grandes, normalmente, eles têm esses vestiários, né, que dão a sua roupa limpinha para você utilizar durante o trabalho. Em hospitais pequenos, não é bem assim. A gente sabe como é a história. Mas, quando a gente for trabalhar no hospital grande, né, quando vocês estiverem lá nos seus IJFs, nos seus HGF, vocês vão encontrar mais ou menos isso aqui, certo? Porque lá segue realmente as normas de biossegurança, entre elas a NR32. Mais uma vez, os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Ou seja, eu não posso sair do meu ambiente hospitalar com a mesma roupa que estava fazendo o trabalho, né? A gente já sabe, né? Já está
careca de saber que existem micro-organismos, bactérias, fungos, né, vírus nos hospitais. E você vai fazer com que esses micro-organismos saiam dos hospitais em suas roupas, né, todas infectadas? Não, o caminho não é por aí. Então, você nunca deve fazer isso. Eu acho que até falei para vocês sobre essa imagem, que quem usa jaleco na rua é pipoqueiro, né? Então, nós, profissionais da saúde, não devemos utilizar de maneira nenhuma jaleco na rua. A não ser que a gente perdão, a não ser que a gente esteja em trabalho, né? Em um socorro médico ou algo parecido. Mas, fora isso, é estritamente proibido. Só, pessoal, que nós não temos apenas deveres, nós temos alguns direitos, né? Por exemplo, a proibição do uso de calçados abertos implica no fornecimento gratuito pelo fornecedor dos calçados fechados conforme definidos, né? Isso aqui é segundo a lei, né? Mas como a gente sabe, nem tudo é à risca, né? Mas, por exemplo, teve um tempo que eu trabalhei em um laboratório de uma empresa, né, de alimentos. Eu fazia manipulação de alimentos interais, né, pessoal que levava algum acidente, não conseguia comer com a própria mão, né, utilizavam sondas, né. Eu trabalhei numa empresa dessa por algum tempo. E lá eles davam as roupas, dava até o sapato com a meia, né? Então você só podia entrar lá dentro com o sapato de lá, não poderia utilizar o seu tênis nem nada. Tinha que ser com as roupas deles. Inclusive fica na Messejana, essa empresa. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimentas de trabalho adequada e em condições de conforto, né? Ou seja, nós que estamos sempre na linha de frente, né? Estamos sempre combatendo doenças e tal, não só agora nessa época do coronavírus, mas nós estávamos faz tempo nessa linha de frente. Nós sabemos que estamos expostos a micro-organismos, né? Então, nós devemos utilizar todos aqueles EPIs que a gente já viu até o momento. E também, as vestimentas devem ser fornecidas, sem ônus para o empregado, ou seja, deve ser fornecida gratuitamente para os empregados, né? Se todas as empresas fossem assim, seria um sonho, né? Isso aqui, pessoal, você tem que saber, certo? Não é muito comum no nosso ambiente de trabalho, né, em hospitais, se não for na parte da limpeza, né, do CME e tal, mas você tem que saber, de modo geral, sobre os riscos químicos. A gente falou muito de riscos biológicos. O risco químico, deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos, ou seja, você não pode tirar a etiqueta de detergentes, de soluções, desinfetantes, né, de antissépticos. Não pode fazer isso. Deve ser identificado de forma legível com o nome do produto, composição química, sua concentração e sua data de envase e validade. E o nome do responsável pela manipulação daquele fracionamento. Isso aqui, mais uma vez, né, falando que é da parte dos produtos químicos, né? Aí lá vai detergentes, essas coisas. Outra coisa, é vedada, certo? O procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos. Ou seja, eu não posso pegar um recipiente de água sanitária de que boa e colocar um álcool em gel dentro. Não, certo? Nem vice-versa. Então, cada produto químico tem a sua embalagem, não pode ser reaproveitável. Não para esse fim, né? Uma compra da ficha que não é para nós. Deve ser feita por profissional qualificado, né? Uma ficha, né? A utilização dos produtos químicos deve ser realizada em local apropriado e usando os EPIs, ou seja,
quando a gente for utilizar os procedimentos, quando a gente for utilizar os produtos químicos, nós normalmente vamos seguir algumas regras, né? Na verdade, não é uma regra, são receitas. Por exemplo, os POPs. Quem já ouviu falar de POPs, que são os procedimentos operacionais padrões, né? Principalmente muito comum dentro do CME, né? Que é como você faz aquela limpeza, por exemplo, né? Então, esses POPs, esses procedimentos devem ser elaborados por profissionais habilitados, né? Na maioria das vezes são por enfermeiros. Também da área também, né? Pode ser enfermeiros, médicos, biomédicos, enfim. E sempre, pessoal, ó, sempre fazer o uso dos EPIs. Isso aqui, ó, já é mais o que a ANR fala sobre as radiações, né? Qual deve ser a postura para quem trabalha com radiações próximas, né? A gente, né, eu trabalhei num hospital que tinha radiação próxima à sala de enfermagem, era vizinho. Isso não é que seja proibido, mas só que naquele ambiente não tinha nenhuma proteção, não tinha parede de chumbo nem nada. Então ali era um risco seríssimo. Então a gente tem que estar atento a isso aqui também, certo? Ó, permanecer nestas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento. Então, quando você levar, por exemplo, um paciente para fazer raio-x, outras coisas que envolvam a radiação, você tem que fazer isso o mais rápido possível, certo? E claro, você deve estar capacitado para aquilo. Mais uma vez, ó, os EPIs aqui, ó, utilização de EPIs para minimizar os riscos de contaminação, né? Que a radiação é um tipo de contaminação muito forte. E claro, os profissionais que trabalham diretamente com esses produtos, né, com essas radiações, eles têm aqueles aparelhozinhos, não sei se vocês já viram, parece uma placazinha que fica medindo a sua radiação, quanto pegou de radiação naquele aparelho, né? Vamos lá. E a NR32, ela prevê alguma coisa em questão dos resíduos? Ou seja, nós sabemos que dentro de um hospital é gerado diferentes tipos de resíduos, né? Principalmente resíduos orgânicos, provenientes de matéria orgânica, como sangue, vômitos, fraldas, né? E também material perfuro-cortante. Eu não sei se vai dar tempo, mas talvez a gente fale alguma coisa sobre isso, né? Ou fale rapidamente. A gente falar sobre os resíduos, certo? Caso dê tempo, a gente vai falar. Caso não, eu vou deixar uns vídeos para vocês verem, né? O que a NR32 fala sobre esses resíduos? A NR32, ó, dedicou especial atenção no tratamento de resíduos, por suas implicações na biossegurança pessoal e na do meio ambiente. Ou seja, a gente viu, ó, lá atrás, né, na nossa primeira aula, o que era biossegurança. A gente viu que a biossegurança, ó, que as normas em si, né, principalmente a biossegurança, está voltada à saúde não apenas do trabalhador, mas também do meio ambiente. Então, essa parte aqui da norma regulamentadora, ela está ligada diretamente ao meio ambiente, que é justamente o descarte de resíduos, né? O que ela fala, ó, sobre esses resíduos? Primeiro, ó, que haja a segregação. O que é essa segregação, professor? Consiste, ó, em separar e colocar os resíduos em locais, né, designados, cercando-se de cuidados especiais para evitar o manuseio indevido ou seu desprendimento. Ou seja, nós temos que pensar, eu vou falar o que eu já falei anteriormente, que a maioria das pessoas que trabalham na limpeza não tem essa mesma instruções que vocês estão tendo aqui, né? Então vocês têm que ter o cuidado de separar. Perfuro cortante é perfuro cortante, certo? Então não pode ir no lixo comum. Material contaminado, seja gases, esparadrapos, lençóis,
não podem ir junto com o lixo comum. Então, isso aí não é dever do pessoal da limpeza, não. É dever, ó, de nós, de vocês que estão, ou que estamos, né, diretamente fazendo o trabalho. Então, nós que temos que segregar, separar esses resíduos, ok? Outra coisa, ó, acondicionamento, né, como você deve guardar esse lixo, né, esses resíduos. O acondicionamento consiste no ato de embalar corretamente os resíduos segregados, né, ou seja, separados, de acordo com suas características, em sacos plásticos ou recipientes impermeáveis. Isso aqui é muito comum a gente ver, né, ó, nos cantos. Isso aqui separa vidro, separa material orgânico, né, comida, plástico, outras coisas, né? Então faz parte do condicionamento, ok? Outra coisa, ó, muito importante, certo? Muito importante mesmo. Eu acho que nenhum de vocês ainda está no estágio, não, né? Mas, por exemplo, quando eu fui para o estágio, eu tive que tomar as vacinas que faltavam no meu cartão de vacina. Eu só fui liberado para estagiar depois que tomei todas as vacinas e estava com os reforços em dias. Então, a NR32 também prevê esse uso de vacinas, certo? Então, vocês que estão perto do estágio, né, ou que estão fazendo, é bom vocês terem essas vacinas em dias, ok? Vamos ver aqui, ó. Vacinas. O profissional da saúde deve estar em dia com a vacinação, pois ele tem um risco 2 vezes maior que a população comum de adquirir doenças. Claro, você está trabalhando com doentes, então seu risco de ficar doente é grande, ok? Essa vacinação, né, que você começa a trabalhar, é chamada de vacinação ocupacional. Novamente, o que é ocupacional? Relacionado ao trabalho, né? Indicadas para o profissional da saúde são, ou seja, quais são as vacinas que nós temos que tomar antes de ir para o trabalho, para o estágio? Hepatite A e B, tétano e difteria, né? Tem a dupla, né? Tipo adulto, e tem a tétano, difteria e coqueluche, né? A varicela contra a catapora também tem que tomar. Gripe anualmente, né? Professor, por que todo ano eu preciso tomar vacina para gripe, né? O pessoal que fez aí microbiologia, acho que viu alguma coisa parecida, né? De imunização. Porque existem mutações do vírus, né? Então, cada vez, você não pega a mesma gripe 2 vezes, mas existem vários outros tipos de vírus que causam a gripe. Então, cada vez vai sendo, essa vacina vai ter mais anticorpos, né, contra a minha doença, contra a gripe. Então, assim vai tornando maior a minha proteção, né? Então, cada vez vou tendo mais proteção contra a gripe. Contra meningite C, também, certo? Sarampo, cachumba e rubéola, todas essas precisa ser tomadas, certo? Se no ambiente de vocês, onde vocês trabalham, vocês vão estagiar, não pedirem isso aí, com certeza quando vocês forem trabalhar fora, vão pedir, certo? Então, é sempre bom ter em mente isso aí, né? Como seria bom que tivesse a vacina já contra o coronavírus, né? Mas quem sabe daqui nos próximos dias nós teremos alguma notícia boa sobre isso, para voltar à nossa vida normal, né? E o que a NR fala, ó, a NR32, certo? Tudo isso é a NR32, certo, pessoal, ainda? E é porque eu fiz um resumo bem resumido, ela é muito maior. O que essa norma fala sobre os perfluorocortantes cortantes? Em relação aos acidentes com perfluorocortantes cortantes, os profissionais da área da saúde são tratados... os profissionais da área da saúde são trabalhadores mais expostos. Claro, né? Somos nós que pegamos esses corredores aqui, ó, cheio de gente para dar vacina, para dar remédio, para tirar sangue, né? Então é a gente que está nesse meio aqui, né? O porquê que nós estamos, ó,
mais expostos? Porque nós temos contato direto na assistência aos pacientes, né? Então, nós estamos diariamente, né, com os pacientes contaminados. E nós devemos utilizar a terapia cortante para introduzir remédios, né? Pela frequência, pelo tipo e frequência de tarefas realizadas. Claro, né? A gente da injeção, a gente que faz curativos, nós que tiramos sangue, enfim. Então, é a gente que está mais exposto realmente a esse risco. Vamos lá. A gravidade dos acidentes com perfuro cortantes está em que ele pode ser a porta de entrada para doenças infecciosas graves e letais, como a AIDS, hepatite B e C. Isso aqui a gente já viu em outras aulas. De novo, aqui, ó, de novo importante, ó, frisar. São vedadas o reencape e o desconexão manual de agulhas, certo? Segundo a NR32. Mas por quê? Você falou tanto disso aí que é proibido, mas por quê? Porque o objetivo desse item é diminuir a ocorrência dos acidentes com agulhas. Então, se você jogar tudo dentro do Descartex, vai ter a probabilidade menor de você ficar infectado, né? Mais uma coisa, ó, a NR32 determina que os trabalhadores com feridas ou lesões dos membros superiores só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica obrigatória com a emissão do documento de liberação para o trabalho. Ou seja, não é o supervisor que libera eu para trabalhar, não é meu chefe, nem nada. Quem vai liberar eu para trabalhar depois que eu me feri em membros superiores é o médico, certo? Membros inferiores é outra história, mas membros superiores eu só posso trabalhar novamente se tiver uma ferida depois que o médico autorizar. Isso que eu já falei. Pessoal, importante, ó. Mais uma vez, eu falo para vocês que o Descartex tem o seu limite, então aquele limite tem que ser respeitado, aqueles 2/3, né? A gente viu na aula passada. Isso que eu já falei. Pronto. Como eu estava falando, ó, os recipientes destinados à coleta de material perfuro cortante, eles não devem exceder o seu limite máximo, né? Que é de 2/3, como a gente viu, ou de 5 centímetros abaixo do bocal, que é realmente essa linha aqui, certo? Não pode ultrapassar isso aqui. Outra coisa, ó, o recipiente para acondicionamento de perfuro cortante deve ser mantido em suporte exclusivo, né? Então não pode estar em cima de uma pia, não pode estar no chão, nem nada parecido. E que a altura permita a sua visualização e abertura para o descarte. Então, precisa estar lá funcional. Como assim, professor? Está lá e funcional. Ou seja, precisa estar lá e funcionar da maneira que é para ser. Certo? Isso aqui eu já falei. Os trabalhadores devem comunicar imediatamente, né, todo o acidente ou incidente com possível exposição de agentes biológicos ao responsável pelo local de trabalho. E quando houver o serviço de saúde, né, no caso a CIPA. Então, qualquer tipo de acidente deve ser comunicado a seus responsáveis ou ao grupo da CIPA, que a gente já viu o que era. Ok? Aqui, pessoal, só para finalizar, são os exemplos, né, do que não fazer, certo? Se vocês faziam algo disso, agora já sabem que é errado. Se continuar fazendo é porque quer, né? Mas é errado. Uma coisa que é errada e poucas pessoas sabem é cruzar o elástico da máscara, né? O professor não pode não. Por que não pode? Porque cria uma abertura aqui, pessoal, né? Quando você cruza o elástico, ela vai ficar mais arrochada, mas vai abrir buraco, dos dois lados. Então, você, nunca deve cruzar os tiradentes, né, que é chamado aqueles elásticozinhos da máscara. Outra coisa, máscara, é para ser utilizada no nariz, cobrindo a boca, né?
Então, ó, manter a máscara protegendo a sua via respiratória, sempre. Não usar adornos, brinco, né? Ó, tá usando aqui brinco. Outra coisa, ó, não usar adornos, anéis, aqui utilizando, né? Outra coisa, abotoar completamente o jaleco, ó, deixa o jaleco aqui entreaberto. Se tiver algum material para contaminar aqui, vai contaminar a parte de dentro da roupa dela. Então vai ser mesquinado o jaleco. Quem gosta de utilizar unhas postiças, ó, eu mandei lá no grupo, tem uma foto, né, ó, está proibido. Não pode, dentro do ambiente de trabalho, utilizar, dentro do ambiente laboratorial, né, aliás, laboral do trabalho de vocês, no hospital, né, não pode utilizar as unhas postiças, né. E aqui, pessoal, eu deixei uma frasezinha para vocês, né, que é, eu sempre gosto de frases fortes, né, mas é realmente para causar uma atenção especial para vocês, ó. Quando você sai para trabalhar, a sua família, para trabalhar, né? Sua família aguarda o seu retorno. Então, todos aqueles cuidados, vocês não tem que ver como obrigação, né? Mas sim como proteção. Então, tudo aquilo que eu falei durante 3 dias aqui para vocês, né? Foi muita coisa, foi. Mas tudo que eu falei até aqui para vocês, claro, está dentro de normas, está dentro de leis, mas antes de ser lei, antes de ser qualquer coisa, é algo para proteção de vocês, né? Algo para vocês levarem consigo, né? Consigo mesmo. Como eu disse em outras vezes, essa disciplina de biossegurança, ela cai muito em prova assim, de concurso, né? Mas o principal intuito dela não é esse, né? É para vocês realmente ter o cuidado de vocês, né? Parece uma despedida já, né? É quase isso, né? Mas é realmente para vocês ter o cuidado, né? Com esses equipamentos, né? Com essa rotina de trabalho de vocês, né?